Temperamentos sem limites. Vamos para nossa hashtag 12. Quero saber aí que decisões as crianças podem tomar e como a gente pode sair do piloto automático, que é fazer sem perceber que está fazendo. E a gente também vai dar continuidade sobre a junção dos temperamentos, tá? Então, assim, um pai ou uma mãe com temperamento da raiva que tem um filho com um temperamento da raiva. Como que a gente trabalha isso? Ontem no Mãe Terapia, assim como eu sou do temperamento da raiva, minha filha também é do temperamento da raiva e é uma explosão, né, gente? É uma explosão. Então, é um super desafio, né? Quando dois aí se chocam num temperamento só, né? Vamos ver o que fala aqui no livro comigo. Principais desafios dessas famílias, hein? Que tem temperamentos assim da raiva. O principal grande risco dessa combinação é viver em pé de guerra e o vínculo entre o adulto e a criança ficar comprometido por causa de tantas brigas, por causa de discussões, por causa de disputas do poder. Essa combinação torna propícia agressões verbais, agressões físicas, consequentemente, muito mais raiva, causando, muito mais raiva em quem está envolvido. Pais e filhos podem viver em lados opostos, em que sempre um ganha e o outro perde. Se os adultos caírem na besteira de medir forças com as crianças, podem ter de viver anos insustentáveis e sofrer consequências indesejadas quando os filhos entrarem lá na adolescência. Como se fossem molas encolhidas que se soltam com toda a força, crianças desse tipo costumam apresentar comportamentos perigosos e abusivos lá na adolescência. Às vezes envolvendo álcool, drogas, carros em alta velocidade e muito mais. Essa combinação é que tem maior necessidade de criatividade, maior necessidade de flexibilidade para conquistar bons resultados no relacionamento. Os adultos precisam buscar formas de persuadir as crianças sem querer vencer pelo controle ou pela dominação. Comigo é diário esse exercício, diário. Se eu medir força com a minha filha que é da raiva, eu também sou da raiva, o negócio desgringola. Eu perco a paciência às vezes? Perco. Eu grito às vezes? Grito. Eu tenho vontade de matar? Tem. Como lidar com isso? Não é que a gente vai evitar os problemas. Não tem como, mas a gente pode aprender a lidar com isso. Então, assim, é respirar. Se descontrolou, pedir desculpa, procurar extravasar a raiva de outra forma. Se nós, como adultos maduros, emocionalmente trabalhados na iluminação, não conseguimos nos controlar, imagina um ser imaturo como é a criança. E a criança da raiva não sabe, ela grita, ela bate, ela esperneia, ela vai fazer o terror para conseguir o que ela quer. E isso é inconsciente, gente. Ela não tá pensando, eu vou irritar todo mundo agora. Às vezes nem com a gente, né, é consciente. Às vezes a gente ainda tá lá na inconsciência, nem sabe que é assim. Mais um motivo pra gente estudar sobre o assunto, certo? Algumas sugestões para não correr esse risco de cair nessa cilada do poder, né? Conseguir esperar a criança se acalmar para poder conversar. Não adianta querer dialogar quando um dos dois ou os dois estiver tomado pela raiva. Não admitir a ideia de viver em pé de guerra, saber que as coisas podem sim ser diferentes e trabalhar bravamente para mudar, entendendo que o sucesso da relação entre adulto e criança é uma responsabilidade do ser mais maduro, ou seja, nós.
Buscar saber o que falar, quando falar e principalmente como falar com esse temperamento. Manter o diálogo aprimorando-se sempre para que as tentativas de conversa não acabem em briga. Saber a hora de ceder e, quando decidir por não fazê-lo, saber usar recursos nobres para que tudo ocorra de maneira mais tranquila. Evitar entrar em disputas por controle, evitar achar que ganhou e que a criança perdeu quando ela fez o que o adulto queria. Todos saem perdendo quando a relação está baseada no ganha-perde. Agora, a gente vai entrar no que tipos de decisão as crianças devem ou podem tomar, que ela considera como macro e micro decisões. Gente, eu já falei com alguns pais, já atendi também, que deixa na mão da criança escolher os lugares que vão o tempo todo. Então, se a criança não quer ir em determinado lugar, ninguém vai. Cuidado. Cuidados, pode ser uma armadilha e um problema lá na frente. Então, você tem que estabelecer quais são os critérios que você vai usar para deixar algumas coisas para o seu filho decidir. E é isso que ela fala nesse capítulo, nesse trecho, tá? Não é nenhum capítulo, é um trecho. Vamos falar sobre macro e micro decisões. As crianças aprendem a tomar decisões decidindo. Por isso, é muito importante que desde muito cedo lhes seja dada a oportunidade de experimentar algum controle sobre a própria vida e sobre o próprio ambiente para que sua autoestima seja preservada e bem desenvolvida. Mas não é possível que a criança decida tudo. Algumas decisões são de responsabilidade do adulto e seria injusto deixar que a criança, em sua imaturidade, decidisse determinadas situações. Para ajudar os adultos a determinar quais decisões poderiam ser cedidas às crianças, criei o conceito de macrodecisões e microdecisões. As macros são aquelas de grande porte que impactam todos ou vários membros da família ou que têm relação com processos de saúde e processos de segurança. As microdecisões são aquelas de porte pequeno, que dizem respeito a somente um membro da família diretamente e não impactam saúde e segurança do indivíduo. As decisões podem variar de acordo com o contexto, ou seja, dependendo da circunstância, uma microdecisão pode se tornar uma macrodecisão. Por exemplo, escolher a roupa que vai usar é uma microdecisão, que pode estar a cargo da criança desde o momento que ela manifesta interesse e desejo de fazer essa escolha. Mas em casos de eventos, como uma festa ou um casamento, a escolha da roupa se torna uma macrodecisão, por conta da cultura, da sociedade, da situação que o evento exige. Então, gente, cuidado. Eu posso dar aqui inúmeros exemplos, eu vou dar dos meus exemplos. Então, assim, em geral, a minha filha escolhe a roupa, em geral, eu não posso deixar que ela escolha, por exemplo, qualquer tipo de comida. Mas eu posso deixar que ela escolha qualquer tipo de comida que está na geladeira quando ela está com fome. Tudo que está ali está disponível para ela. Eu decidi que ela pode escolher. Aí eu não coloco besteira, eu não coloco doce, eu não coloco nada que não seja permitido. Então você pode dar uma gama de opções maior, com opções que tudo bem a criança escolher, certo? Agora, a criança decidir quanto tempo vai ficar assistindo determinado programa, quanto tempo vai dormir tal hora, enfim, N rotinas que ela não dá conta. Então, esse tipo de decisão você tem que pensar com bastante cuidado, ok? Vamos lá. Agora, desligando o piloto automático, é um outro trecho que ela traz aqui para a gente finalizar o book de mãe de hoje. Vamos lá. Para conseguir mudar a forma de agir e evitar os riscos evidenciados nas combinações perigosas entre temperamentos, é necessário desligar o piloto automático. Para toda ação humana, é necessário cumprir o triângulo sentir, pensar, agir. Por exemplo,
Se estou em um local desconhecido e sinto sede, logo penso: onde encontro água? E ajo, bebo a água. Contudo, se eu estiver em um local conhecido, não se faz necessário pensar onde encontro água, pois já tenho essa informação, portanto o triângulo não se fecha. Vou direto do sentir para o agir, excluindo o único elemento essencialmente humano do triângulo, que é o pensar. Todo animal sente, todo animal age. Somente o pensar é um ato exclusivo do homem. E é justamente essa ligação direta entre sentir e agir que chamamos de piloto automático. Quando não pensamos estrategicamente em nossas ações, estamos funcionando como bichos, ou seja, sentindo e agindo, sentindo e reagindo. Estamos à mercê das consequências das nossas ações impensadas. Às vezes até ocorre algum pensamento nesse processo, mas são ideias automáticas, viciadas, que não nos permitem escolhas. Para conseguir funcionar de maneira diferente com nossas crianças, depois de termos descoberto nossos temperamentos e também em qualquer outra área da vida que se queira funcionar diferente, é necessário desligar o piloto automático, ou seja, ao ter que lidar com determinada situação ou um sentimento específico, primeiramente deve-se pensar estrategicamente. O que eu almejo como desfecho desta situação? Para então tomar as decisões e agir conforme o desejado. É um exercício desafiador que requer prática, requer paciência e muita persistência. Implica conseguir desfazer algumas ligações diretas estabelecidas em nossos circuitos neurais há muitos anos, há muitas décadas, e fazer novas conexões, novas sinapses, novos caminhos neurais, ou seja, em relação aos mesmos acontecimentos, aos mesmos estímulos, conseguir apresentar um comportamento, ou seja, uma resposta diferente. Para entender o que ocorre no cérebro durante essa decisão de mudar, vamos fazer uma analogia com uma trilha. Em uma mata fechada é bem mais fácil seguir por uma trilha, não é mesmo? Não é necessário despender muito esforço, pois o caminho está ali, aberto. Essas seriam no cérebro as ligações feitas quando estamos no piloto automático. As trilhas estão abertas. Caminhos muitas vezes utilizados com ligações neurais bastante resistentes, já que se fortaleceram pela repetição. Mudar um comportamento é como abrir uma nova trilha na mata fechada. Requer muito mais esforços, ferramentas de apoio e vários dias de trabalho até que o novo caminho esteja aberto. E ainda assim, a trilha anterior se mostrará mais rápida e de mais fácil acesso. É por isso que eu tô aqui. É todo dia um pouquinho, para a gente internalizar. Eu também estou fazendo esse exercício ao reler esse livro. Internalizando, criando novos caminhos. Crenças lá na infância que a gente colocou são trilhas já feitas. Se a gente quiser novos caminhos, a gente precisa pensar e refazer essas trilhas. Não desanime quando perceber que está agindo conforme o comportamento antigo, mesmo depois de ter decidido fazer diferente. Tenha paciência consigo mesmo e seja persistente. Peça desculpas à criança se julgar necessário e tente fazer diferente numa próxima oportunidade. Com o passar dos dias, o uso constante da nova trilha e desuso da anterior, as conexões entre os neurônios da nova trilha vai se fortalecendo, tornando cada vez mais fácil funcionar da nova maneira. É possível, inclusive, conseguir fazer dessa nova via a sua forma automática de funcionar. Gente, essa dica é para tudo. Você não consegue manter uma regularidade em exercícios físicos? Precisa criar o hábito, precisa criar o caminho, precisa criar estratégia. E não dá para esperar a motivação, não dá para esperar a alegria acontecer.
porque a gente precisa criar novos hábitos na nossa vida se algo não tá bacana pra gente. Isso requer uma certa dose de esforço, disciplina, né, de todo dia. Por isso a dica que eu dou para vocês é: escutem. Não dá para parar para me ver, me escute, tá? Dirigindo, fazendo comida, tomando banho, cria esse hábito de estar ouvindo um conteúdo que te internaliza, que te faz sair melhor. Eu chego a arrepiar aqui. Você vai se viciar de coisas boas, de conteúdo bom que te engrandece, ao invés de ficar ouvindo notícias aleatórias, informações aleatórias. Ó, daqui a pouco a gente está acabando um livro inteiro, com um pouquinho todo dia. E é para isso que eu tô aqui. Eu sou a Elis Giacomelli, sou formada em Programação Neurolinguística, Psicologia Positiva, amo estudar Educação Viva e Consciente, que é uma metodologia, uma filosofia maravilhosa de educação. E sou jornalista também, então super curiosa. Adoro novidade, não gosto de mesmice, gosto de coisas novas, gosto de explorar, sou curiosíssima. E as crianças são curiosas por natureza. Eu espero que você esteja gostando. Me ajuda, curte esse vídeo, compartilha, comenta aqui, diz o que você está achando. Às vezes eu me sinto assim meio, ai, será que está agradando? Será que alguém aí, só uma pessoa aí, está se beneficiando disso que eu estou trazendo aqui? Me ajuda. Cada vez que você curte, que você comenta, você ajuda a chegar em mais pessoas. E quanto mais gente consciente nesse planeta, melhor. Para os nossos filhos, para nós, para o planeta. Muito obrigada aí. Até o próximo vídeo e audiobook do Temperamento Sem Limites. O próximo vai ser Crianças da Raiva e a Birra, que é muito mais comum com crianças da raiva. Até lá. Tchau.